Raiva, sofrimento e dor existem, a gente já está cansado de saber. A diferença é o que a gente vai fazer diante de raiva, sofrimento e dor. É por isso que eu insisto tanto para os meus alunos: transformem suas posturas em atitudes. Antes mesmo da gente começar a praticar as posturas do yoga, a gente deveria praticar outros tipos de postura, que estão nos yamas e niyamas. São condutas, conceitos, princípios, formas éticas de olhar a vida. É aquilo que deve ser estudado, o que deve ser feito. A ideia é que a gente pare de fazer posturas vazias e que a gente coloque muito mais de nós mesmos dentro de uma simples postura. O primeiro yama se chama Ahimsa, o princípio da não violência. Pede para que a gente comece a praticar no nosso dia a dia o não violentar-se e não violentar aos outros. Eu coloquei no título desse vídeo como lidar com a sua raiva, porque normalmente a violência que a gente mais assiste nasce da raiva. No budismo, 3 venenos da humanidade são raiva, ganância e ignorância. Tudo parte daí. Então comece a observar no seu dia quais são as violências que você assiste, de você para os outros, dos outros para você e de você para você mesmo. Primeiro passo para a gente caminhar para a não violência: alimentar-se bem. Claro, o nosso corpo se alimenta de comida, mas a nossa alma se alimenta das nossas atitudes, dos sentimentos, das emoções, dos outros e dos nossos mesmos. Se a gente não come coisas saudáveis, como é que a gente vai se manter saudável na vida? Observe como você está se maltratando dentro da sua alimentação. Se você come muito açúcar, muita gordura, por que você está tendo certas tendências na sua alimentação? Se você está procurando algum alimento porque você quer suprir alguma falta, se você se alimenta nas horas corretas, e enfim, vamos para a polêmica, né, que é comer carne ou não. Eu não sou muito a favor de ficar proibindo as pessoas de comerem carne, mas o importante é a gente entender de onde está vindo os nossos alimentos. Infelizmente, a indústria da carne na nossa sociedade hoje causa muita violência, e essa violência a gente está ingerindo. Você pode pensar, por exemplo, se você não for abandonar a carne na sua alimentação, se você está ingerindo a violência de outras formas. Se você está engolindo sapos, conte você comer animal, né? Engolir sapo, engolir sapos. O que está sendo leve na sua vida, o que está pesando demais, te deixando para baixo, você realmente precisa se alimentar dessa forma? Muitas pessoas hoje em dia estão indo para a terra, né, novamente, plantar sua própria horta. É bem legal isso estar em alta, porque é importante a gente participar desse ciclo da terra, né? O que eu planto, eu colho. Cultive pensamentos amorosos, cultive uma positividade na sua vida não tóxica, né? Porque se tornou normal a gente falar de positividade e todo mundo, ai, tá tudo bem, e não tá. Isso também é uma violência, a gente ficar mentindo, né? Não tá tudo bem, eu estou me sentindo assim. E também não ficar transferindo pro outro, né? Sempre o meu peso. Perceba como você se alimenta e alimenta os outros. Passo 2. Atenda aos chamados do seu corpo. O nosso corpo sempre vai dar sinais. Se a gente percebe alguma doença, a gente precisa olhar para isso como um sinal. O que é que está faltando? O que é que eu não estou fazendo? O que o meu corpo está querendo dizer? Às vezes ele está pedindo descanso, às vezes ele está pedindo ação. Mantenha essa comunicação livre do seu corpo e durma na hora que você precisar dormir. Se alimente na hora que você precisar se alimentar. Fale na hora que você precisar falar, lembrando do primeiro passo de tomar este cuidado de não machucar o outro, nem se machucar. Priorize o seu corpo. Então muita gente vem pro yoga achando que elas vão esquecer dos seus problemas. Aí o yoga vem e bota tudo na cara. Aqui estão os seus problemas. Você não vai esquecer dele. Então a gente não vai para um caminho de autoconhecimento tentando esquecer o mundo. A gente vai se lembrar dele. E essa é a coisa mais importante que existe.
É porque eu constato dor, sofrimento e raiva que eu tenho a oportunidade de me comprometer com o não sofrimento, com a não dor, com a não raiva. Vamos agir um pouco mais inteligentemente e começar a observar as situações e, a partir delas, começar a também se comprometer com a nossa não violência, porque isso é fazer a sua parte. Não é você ficar chorando lá quando você escolhe ligar o noticiário e fica vendo as desgraças alheias, fica lá, ai nossa, que dor. Isso é um tipo de empatia que está trazendo para você mais peso na vida, você está se violentando. Então comece a fazer a boa escolha de, ao invés de você absorver aquilo, você pensar em qual seria a sua atitude que mais chega perto de ajudar, fazer com que essa violência que você está assistindo não exista. Você não é egoísta por priorizar o seu corpo. Tem gente que se doa e nunca se dá para si mesma. Perceba quantas vezes você deixa para lá o seu sono, a sua alimentação, a sua autoestima, vestir-se de um jeito que você está afim de se vestir, escrever algo que você está afim de escrever, parar um pouquinho para o seu próprio hobby, para a coisa que você gosta de fazer naquele momento que você está sozinha, ou então aquele momento que você quer estar com as pessoas e não pensar em trabalho, falar das coisas que te faz bem, faça bem para você mesmo. Terceiro passo, perceba suas palavras. Tem gente que acorda e, ao invés de falar bom dia, já fala puta que pariu, porra, merda, tá tudo dando errado. As palavras têm peso, não tem? A gente falou lá no primeiro passo. Então, quando você já começa o seu dia com palavras pesadas, o que você vai garantir? Perder o seu dedo mindinho na quina da cama, quebrar algum copo, receber cobranças, julgamentos e por aí vai. Comece a perceber isso no seu dia a dia. Analise as suas palavras, analise o que está vindo para você e o que você está levando para os outros. Conversando com alunos, eu gostei muito de terem levantado questões de interferência e imposição, porque a gente se acha melhor do que o outro ou porque a gente precisa ter espaço para falar, aí a gente fica interrompendo os outros, não dá a oportunidade de que a outra pessoa fale para que ela se manifeste, a gente fica só colocando as nossas ideias e com isso a gente garante uma imposição, um autoritarismo. Ficar querendo se colocar na frente do outro é um tipo de violência e normalmente uma imposição com raiva não garante nada. Foi bem legal que um dos pontos que foi levantado, como a gente lida com os seres que têm uma certa dependência de nós. Por exemplo, crianças e animais, que a gente está gritando com os nossos animais que não podem nem responder. E que a gente educa as nossas crianças à base do berro, porque eu estou irritada, eu jogo a minha irritação. Então, quem é você tão grande que pode simplesmente jogar suas frustrações para cima dos outros? Porque você, antes de proferir as suas palavras de imposição, de raiva, de interferência, você não pensa o que eu estou fazendo para este ser. E ao invés de você gritar para o seu cachorro, sai! Você simplesmente aponta o caminho, costuma dar muito mais certo. A pessoa que mais se machuca com suas palavras pesadas não é nem o outro, é você mesmo. Porque você fica com aquela sujeira, você fica com aquilo. Perceba que normalmente quando a gente age na raiva, a gente fica muito tempo dentro da culpa, do medo, da vergonha. São sentimentos de superfície. Isso não vai ajudar. Quarto passo, pratique ouvir. É importante que a gente saiba que se alguém vem com muita raiva para cima da gente, esta pessoa está num nível de não ser ouvida muito alto. Se a gente se propõe a fazer uma escuta ativa, efetiva, a maior parte da raiva dessa pessoa se esvai. E o praticar ouvir é dar oportunidade para que o outro também se ouça. Quantas vezes eu já não fui com raiva para cima de alguém e quando essa pessoa me deu espaço para falar, eu comecei a me ouvir. E aí, nossa, olha o que eu tô sentindo, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu tô falando. Normalmente, só o ato de você se colocar para ouvir a pessoa já muda tudo. A audição é um dos nossos sentidos que está ligado com discernimento.
saber diferenciar o que é fato e opinião ajuda muito mais do que a gente ficar julgando as coisas. E o quinto e último passo é deixe ir. Deixa fluir, deixa passar. Todos esses passos se ligam. A partir do momento que você quer se alimentar bem, você escolhe melhor as suas palavras, você prioriza o seu corpo e aí você chega aqui nesse passo que é, você sabe o que você precisa deixar ir na sua vida e o que você pode deixar vir. Suas escolhas corretas que estão de acordo com a essência e a verdade do seu corpo. Então eu falo muito para os meus alunos, eles têm sempre que chegar na prática de yoga pensando em como estão hoje. Tenha essa autonomia de poder chegar no seu espaço e dizer: hoje eu não estou muito receptivo para isso e tudo bem. Normalmente a gente se violenta com apegos, porque a gente não quer deixar ir, porque a gente acha que aquilo é bom pra gente e aí a gente fica segurando. E aí além dessa autoviolência tem o violentar o outro, que às vezes o outro nem quer ficar naquela situação e você fica lá pesando, não vai rolar, deixa fluir, deixa a vida te mostrar, deixa as coisas acontecerem, observe, as coisas são como são, e isso é muito desafiador. Então é isso, gente, esses são apenas 5 passos para a gente trabalhar o ahimsa na nossa vida, mas você pode ter pensado em algum tipo de violência, autoviolência, que eu não falei aqui. E aí você pode comentar sobre isso, que eu vou adorar responder você. Namastê.